Olá, me chamo Gabriela Bittencourt, sou terapeuta sistêmica e consteladora familiar, criadora do método Consciência Sistêmica, um método de 8 sessões. Nessas 8 sessões a gente trabalha com a intervenção com a constelação familiar e intervenção com outras técnicas a partir da demanda que o cliente traz para ser trabalhada, trabalhando inclusive a postura com a qual o cliente vai seguir diante do que se apresenta no campo das constelações familiares. Então, hoje eu tô aqui para conversar com vocês acerca de uma demanda que é recorrente nos meus atendimentos, que é o conflito existente entre mãe e filha. Conflito esse que causa muitos danos na vida das duas. E esses conflitos geralmente eles são ocultos. Eles são dinâmicas que ocorrem no sistema familiar e que são reproduzidas nessa relação. Vamos saber um pouquinho sobre isso agora, utilizando os bonecos. A primeira dinâmica que nós vamos demonstrar aqui com os bonecos é a dinâmica da salvadora, quando a filha se coloca no lugar de salvadora da mãe. Aqui existe uma ordem, existe uma hierarquia. A avó veio antes, depois vem a mãe, depois vem a filha. Todas elas têm o direito de pertencer, cada uma no seu lugar. O que é que ocorre com a salvadora? A filha sai do lugar dela de filha e vai ocupar o lugar da mãe, excluindo assim a sua avó e se sobrecarregando em relação aos cuidados com sua mãe. Isso aqui vai gerar um conflito. Por quê? Porque ela não consegue dar para a mãe o que a avó tem a possibilidade de dar no lugar dela. E essa mãe ela vai ficar infantilizada, vai se colocar no lugar de criança. Muitas vezes isso acontece. Sobrecarrega a filha e gera aí muitos atritos nessa relação. Então, Gabriela, como é que a gente soluciona essa dinâmica para que a relação volte a fluir de forma positiva? Então, essa filha, ela volta para o lugar dela de filha, recebendo da mãe no lugar de filha. Ela é a pequena, a mãe é a grande. E a avó, consequentemente, vai estar no lugar dela de vó. A avó doa para a mãe doa para a filha. Essa é a dinâmica possível na visão sistêmica, é a dinâmica com a qual o amor volta a fluir, não sobrecarrega ninguém. Cada um está no seu lugar de pertencimento e de direito. Então, essa filha vai receber no lugar de pequena, essa mãe vai doar no lugar de grande para a filha, essa mãe vai receber no lugar de pequena da sua mãe e essa mãe vai doar no lugar de grande para a filha. Trocando em miúdos, o que é que isso significa? Significa que filho não tem que resolver problema de pai e de mãe. Filho deixa com o pai e com a mãe o que é dela. Filho não muda mãe, filho não muda pai. Filho não muda o destino da mãe e do pai. O filho, ele tem que olhar daqui para frente, sair das expectativas, sair desse lugar que muitas vezes ele se coloca, e muitas vezes a situação familiar o coloca, né? De salvador, de quem vai resolver, de quem vai solucionar. Ele tem que vir para o lugar de filho sabendo que quem tem a força de solucionar a sua própria vida é a sua mãe. Sabendo que quem tem a força para solucionar a vida dela é ela e ela a partir daqui deve seguir seu caminho olhando para frente, não virada para sua mamãe, e sim para o seu novo caminhar. Frente. Outra dinâmica que é muito comum de acontecer, que a gente vê direto nas práticas da constelação familiar, é quando a filha está na relação, está no meio da relação do pai e da mãe. Vocês percebem aqui que existe um posicionamento linear, um possível equilíbrio. E a filha ela não pode estar no meio do pai e da mãe. Aqui ela se aliou ao pai e busca a atenção desse pai disputando com sua mãe. O que está por trás geralmente dessa dinâmica? E aqui eu falo geralmente porque cada caso é um caso e precisa ser visto isso na prática, tá? Mas o que ocorre com frequência é que essa filha ela está identificada com uma parceira anterior desse pai que não recebeu um bom lugar, que não foi honrada, que não foi respeitada, um ciclo que não foi encerrado com respeito. E esse pai se casou com a mãe dessa menina. Ela vem representando essa mulher. Para que essa relação entre filha e mãe volte a ser ou venha a ser funcional,
é necessário que essa parceira anterior seja vista e tenha o seu lugar de parceira anterior preservado. Nesse caso aqui, a filha olha para ela e diz: eu vejo você, você tem seu lugar. Isso se foi a filha que veio buscar para fazer a constelação. Quando é a mãe também olha para essa mulher e diz: você é a parceira, a primeira parceira dele. Eu sou a segunda esposa, você tem seu lugar preservado. A partir daí, essa filha já não precisa mais representar essa mulher, porque o lugar dela está preservado e está honrado. Essa filha volta para o lugar dela de filha e a dinâmica entre mãe e filha volta a fluir com amor, sem disputa. Outro conflito que pode existir aqui na relação entre mãe e filha é quando essa filha ainda continua na expectativa de receber algo dessa mãe, seja carinho, seja amor, seja aprovação, receber o que ela acha que ela não recebeu. Ou seja, existem diversas formas de se demonstrar o amor. A maior demonstração de amor que uma mãe pode dar para um filho é o nascimento, é possibilitar o nascimento. Por quê? Essa mãe, ela colocou a vida dela em risco para que essa criança fosse gerada e para que essa criança viesse ao mundo. Quando essa pessoa, ela cresce, ela fica uma adulta e ela ainda está na expectativa de receber algo dessa mãe, começam a vir diversas cobranças, começam a vir diversos julgamentos e a relação fica pesada, fica conflituosa. Ela não consegue virar para frente e seguir sua vida construindo a sua nova família. Fica então paralisada, ela não consegue dar um novo direcionamento para sua vida. Pode até formar uma família, vou colocar aqui um bonequinho, só que ela vai continuar na expectativa da mãe. Então ela não vai dar atenção para o seu marido, ela não vai dar atenção para sua filhinha ou seu filho que vai nascer. Ela vai ficar com sua criança ferida. Deixa eu escolher um bonequinho aqui da criança ferida dela, supomos que é essa daqui. Ela vai ficar esperando algo da mãe, porque na verdade quem está no controle aqui dessa situação não é a adulta, é a criança. É a criança que ainda está na expectativa do amor da sua mamãe, que acha que não recebeu o amor que deveria ter recebido, que segue julgando a mãe, que segue criticando, que segue na expectativa que essa mãe venha mudar. Essa também é uma possibilidade grande de um conflito se instalar nessa relação. Então, mulher, você se viu em alguma dessas situações? Você percebe que sua relação com sua mãe é muito difícil e muitas vezes até você não entende o porquê, né? Já que sua mãe é amorosa com você, mas você não consegue estabelecer um contato. Você percebe que você está sempre em conflito com sua mãe, está com rixa com sua mãe, que você não consegue se posicionar na relação. Você percebe que a todo momento você está buscando salvar sua mãe. Não hesite em buscar a constelação familiar. Não hesite em buscar uma ajuda para que essa relação consiga se tornar mais leve e para que você consiga fluir na vida também. Porque a sua relação com sua mãe vai determinar a sua relação com seu parceiro, a sua relação com a vida financeira, com a vida profissional. Então, olha para isso com carinho. Vem aqui conhecer o método Consciência Sistêmica para que você possa aclarar o que está escuro, o que está aí oculto no seu sistema.